Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar mais uma porção aqui da Palavra de Deus, Gênesis 1, hoje, para você aprender juntamente comigo um pouco mais da Palavra de Deus. Você que tem algum tipo de dúvida, ou você que já conhece, quer só refrescar a memória aí a respeito deste texto, que é um texto maravilhoso. Imagine que você está lendo um livro e que este livro começa pelo final. De fato, você fica um pouco mais angustiado, mais ali atônito, né, mais na expectativa do que está ou do que vai acontecer, mas a Bíblia ela não é assim, ela foi agregada ali de forma com que você possa entender o princípio. Muitas pessoas não conseguem compreender a Bíblia exatamente por isso, porque eles não iniciam a Bíblia do começo. Algumas pessoas até nem orientam isso, não recomendam, dizem que dessa forma é um pouco mais complexo, mais complicado, mas eu não vejo dessa forma, uma vez que para começarmos uma história, precisamos entender que ela deve ter um início, um meio e um fim. E a Bíblia é exatamente isso, ela tem início, meio e fim, ela é muito objetiva em tudo. Então nós vamos começar aqui por Gênesis 1, para que você possa compreender o passo a passo daquilo que Deus proporcionou e do objetivo deste livro chamado Bíblia Sagrada, que ele não foi um livro jogado ao vento, não foi algo que ficou ali simplesmente de qualquer forma deixado no tempo para que as pessoas pudessem apenas ouvir. Não, ela tem um objetivo e nós vamos aos momentos aqui, enquanto nós passamos versículo por versículo, nos demais vídeos também você vai entender e compreender este propósito, pois ele é muito lindo e traz ali uma nova esperança para aqueles que entendem a Bíblia, que querem seguir a Bíblia, mas antes de tudo, né, seguir a Jesus Cristo e tê-lo como seu Salvador. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí para ficar por dentro de todo esse conteúdo, ativa o sininho das notificações, que é muito importante para a gente, nos ajuda demais e para você não custa nada. Vamos lá, se você também ouvir algum barulhinho externo, lembrando que eu estou aqui próximo à porta de saída da minha casa, da sacada do meu apartamento, então pode ser que tenha algum barulho externo que possa aparecer. Eu tentei aqui lacrar o máximo possível, mas pode ser que haja algum barulho ainda, embora o próprio ar-condicionado aqui está muito quente, já está fazendo um pouco de barulho, mas nós vamos dar sequência aqui da melhor forma possível para que você possa entender e compreender este texto. Gênesis 1 é de fato muito marcante. Como eu disse, ele começa assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante. Ele poderia iniciar de outra forma mais alegórica, poderia iniciar de outra forma mais, talvez até fantasiosa, mas ele está dizendo que no princípio Deus criou. Isso é fantástico, isso é objetivo, pois vai determinar que, primeiramente, para conhecermos a Deus, entendermos a palavra, nós precisamos compreender quem Deus de fato é. Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós passamos para um outro nível. Quando nós entendemos que Deus criou todas as coisas, nós deixamos de ser apenas meros existentes na face desta terra para sermos criaturas de Deus. E nova criatura, não só uma criatura qualquer, mas alguém que nasceu de novo à luz do Evangelho. Isso é interessantíssimo, isso é muito importante compreender, pois assim nós vamos nos aproximar de Deus, conhecer quem Deus de fato é. E isso está aqui em Gênesis 1. Quando ele diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está usando uma palavra ali, a palavra criar, o verbo criar, é aquele bará que você já deve ter ouvido aí, escutado em algumas pregações, em alguns homens e mulheres que trazem ali a respeito deste texto, sempre vão explanar este texto focando-se nesse verbo, que é o verbo bará, que é trazer à existência, ou seja, criar de algo que não existe. Quando Deus vai trazer a expressão de que Ele é o Criador, ele vai basicamente colocar esta frase aqui, o autor do texto, né, vai colocar essa frase para que nós possamos compreender o projeto de Deus na criação de todas as coisas, que é, de fato, criar de algo que não existia, ou seja, nada do que você vê foi feito sem a mão de Deus, sem o falar de Deus, sem a palavra de Deus, sem
a formalidade de Deus. É por isso que quando nós olhamos em contrapartida capítulo 1 de João, do Evangelho de João, e não mais de Gênesis, você vai ver que ele diz que no princípio Jesus era a palavra. E esta palavra, esse verbo, ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas, criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem que na internet, nos últimos dias aí, uma grande discussão veio à tona, onde o pastor Moisés, pastor da Voz da Verdade, aqui o objetivo não é falar nada, é apenas comentar o assunto, ele veio trazendo a ideia dele, que é a ideia unicista, de um Deus único, e esse Deus é o mesmo que morreu na cruz, é o mesmo que estava no céu, é o mesmo que deixou e é o mesmo Espírito Santo. Enfim, você pode ir atrás do assunto, ele é unicista, para você entender. Mas quando nós lemos aqui João, capítulo 1, em contraponto com o Gênesis 1, nós vamos entender que não. Nós vamos ver a pessoa de Cristo e a pessoa do Deus Pai Criador. Mas isso é um assunto para outra hora, é só para você entender a profundidade de um único versículo. Um único versículo é tão abrangente que quando nós o compreendemos, quando nós estudamos este versículo, nós vamos para um outro nível, ou seja, ao compreender isso, nós entendemos que Deus é criador de tudo e de todas as coisas. E ele cria trazendo aquela ideia de que o projeto partiu dele. Diferente de um pedreiro que vai lá e constrói uma casa, pega tijolo, pega areia, pega cimento, pega o ferro, a estrutura. Deus não fez isso. A palavra de Deus criou todas as coisas. O texto diz que ele disse, haja, mais na frente você vai ver luz, e simplesmente houve luz. Ele não vai criar de algo que existisse, mas sim de algo inexistente, aquela ideia de trazer à existência aquilo que não existe. Juízes, se não me falha a memória, no capítulo 17, 18, fala sobre aquele que vai cortar as árvores para preparar a terra. Basicamente, o texto de Gênesis 1, na sequência, é basicamente isso, onde Deus vai criar, aonde não existe nada, e você vai ver uma terra que estava ali sem forma, vazia. Olha só o texto que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste texto, nós observamos novamente aqui, só para enfatizar, a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, isso já quebra o unicismo. Mas enfim, não é o título do vídeo aqui, mas é só para você compreender isso. Você que está começando a entender a Bíblia, ali é muito importante que você já comece entendendo a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo também, para não passar perrengue lá na frente quando alguém vier te contestar ou te questionar a respeito disso. Mas quando Deus diz que ele vai ali criar os céus e a terra, e após a criação, o texto é muito claro que essa terra estava sem forma e vazia, a sequência do texto, o desenrolar da história vai ser muito claro, aonde ele vai dizer que ele está preparando aquilo que ele criou. Ou seja, ele cria, ele vê que é bom, e ele vai moldando, ele vai preparando, ele vai formando todas as coisas. Diferente, como eu disse, de um pedreiro que pega tudo pronto e vai formar. Deus não, Deus cria, Deus traz a existência, e após trazer a existência, ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, como se algo já existisse, um projeto no coração de Deus. Deus coloca esse projeto para fora, Deus traz à existência esse projeto, e após concretizar, ele vai estabelecer limites, ele vai colocar as bases, vai colocar ali a estrutura naquele projeto que ele criou. Então, o Gênesis 1 e 2 é basicamente isso, é a estrutura da criação, aonde Deus cria e Deus vai trazendo à existência aquilo que não existe. Olha o texto muito claro, no princípio criou Deus os céus e a terra,
e a terra era sem forma e vazia. Olha só. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante. Quando nós verificamos este texto, nós precisamos analisar, à luz das Escrituras, tudo o que a palavra diz. E para você que está começando aqui em Gênesis, é claro, eu não quero apressar as coisas, mas só para que você tenha isso em sua mente muito bem objetivo e organizado, que já havia ali sim um projeto de salvação para mim e para você. A ideia desse Espírito que se movimenta sobre a face das águas é uma ideia de proteção, de um Deus que cria e de um Deus que está protegendo a sua criação. Lembra do Salmo de número 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará? Essa ideia ali é de uma forma mais objetiva aqui de uma galinha que cuida dos seus pintinhos, para você entender de uma forma mais clara, e ela vai proteger debaixo das suas asas, esconder debaixo de suas asas. É alguém que está criando aquilo que se formou, aquilo que foi trazido à vida, que agora está dando os seus primeiros passos, que está agora crescendo, que está agora se desenvolvendo. Essa é a ideia, de alguém que está protegendo debaixo de suas asas. E a ideia de Gênesis 1, versículo de número 2 é exatamente essa. Um Deus que está protegendo a sua criação. Há um paradoxo ali, é claro, segundo alguns teólogos, anos, isso não aconteceu do dia para a noite, mas enfim, é assunto para outro vídeo também, mas o objetivo aqui é um só, que você entenda e compreenda que quando Deus cria, Deus protege. Então a ideia principal, e se você não gravou nada daquilo que eu falei, fique apenas com isso. Nós servimos a um Deus que cria e protege. Tudo que Deus cria, Deus protege. Sabe aquele sonho, aquele projeto que Deus criou na tua vida? Deus criou e Ele está protegendo. O Espírito Santo de Deus é responsável por andar sobre a face das águas, por se movimentar sobre a face das águas. Esse movimento é uma ideia de proteção, de alguém que está ali avistando o que Deus criou, enxergando lá na frente e protegendo. É por isso que nós estamos protegidos em Deus, é por isso que nós estamos protegidos pelo seu Espírito Santo. O que Gênesis 1, versículo de número 1 e versículo de número 2 está dizendo é: Deus cria, Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar, e na sequência do texto você vai ver isso, mas antes de tudo, Deus está protegendo.